Salve! Como é que vocês estão? Passar um café aqui para trocar uma ideia com vocês a respeito de uma coisa assim que fez diferença na minha vida uma época e até hoje eu não entendi muito bem por que eu parei de fazer, isso que me fez muito bem. Entretanto, eu estava lembrando aqui de uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, que diz o seguinte: o dinheiro é emocional. Não sei se vocês já viram falar isso. Na época eu não entendi nada do que isso queria dizer. Então, eu comecei a lembrar que a melhor fase financeira da minha vida, o que eu fazia? Eu tinha um notebook que eu usava para estudar na faculdade e eu coloquei as informações lá e montei uma planilha no Excel. Simples. Tem essa planilha até hoje. Sempre que eu usava essa planilha, tudo na minha vida dava certo. Tudo. Eu não tinha aperto financeiro com nada, apesar de ganhar pouco. Eu ainda pagava faculdade particular. Tinha lá uma meia bolsa, mas mesmo assim, assalariado normal na época. Isso foi em 2012, 2013. Só que antes disso, ali por volta de 2008, 2010, eu não vou lembrar o ano, eu comecei a ouvir falar sobre finanças, gestão financeira, educação financeira e tudo mais. Só que o curioso é que a primeira coisa que eu ouvi falar disso não tinha nada a ver com o assunto diretamente. Eu falo da parte técnica. É uma parte assim que muita gente até hoje fala que é uma coisa mais mística, que é o tal do a lei da atração, o segredo do segredo. Foi justamente com o documentário Segredo que eu meio que entrei nessa alçada aí de conhecimento, desenvolvimento pessoal, estudo de finanças e tudo mais. E vou falar a verdade para vocês. Até hoje eu tenho essa sensação de que o segredo ele funciona, mas não daquela forma que os coaches usam. Eu acho que é uma coisa assim um pouco mais centrada. Muita gente fala que essa questão de coaches e o segredo e tudo mais tem a ver com o seguinte, com algo espiritual e nada. Eu enxergo o segredo dentro do nicho de PNL, da seguinte forma: o que o pessoal fala para você fazer no segredo, e mandar energia para o universo, que o universo vai retornar, nada mais é do que você mudar o seu subconsciente para você ter hábitos diferentes, enxergar as coisas de jeito diferente e assim chegar no seu resultado. Não aquela coisa mais mística. É como se o segredo fosse igual o pessoal fala hoje em dia, como é que é? É como se fosse quebrar uma crença limitante. Acho que seria mais ou menos desse jeito. E eu queria contar essa experiência com vocês para vocês verem se tem alguma coisa que vocês conseguem aproveitar e, enfim, quem sabe não sai algo bom disso. Mas é uma experiência que realmente vale a pena e a gente começa a entender por que eu acho que o dinheiro ele é emocional. Pelo menos hoje eu acho que eu entendo o que essa frase quis dizer. Vamos lá. Bolinho de cenoura com cobertura de chocolate e um café pra gente trocar uma ideia. Então, o que aconteceu nessa etapa da minha vida que eu simplesmente comecei a organizar minha vida mesmo ganhando pouco e as coisas fluindo? Tem uma frase que você já deve ter ouvido que ela fala o seguinte: o que engorda o gado é o olho do dono. Com finanças é exatamente isso. Então, se você não olhar as suas contas e ver para onde o seu dinheiro está indo, rastrear o seu dinheiro, não vai funcionar. O dinheiro, na nossa economia, ele percorre um caminho. Se você não enxergar o caminho que o dinheiro percorre, não adianta nada. É como você sair da sua casa e ir para qualquer lugar que você precise. Você não vai seguir um caminho? Normalmente você sabe o caminho, se é um lugar que você já foi antes e tudo mais. Ou se você não sabe, você não pega o GPS ali, um Waze da vida e liga para chegar no lugar. É a mesma coisa. Você tem que enxergar o dinheiro, entre aspas, como uma pessoa que ele vai passar por um caminho e você tem que saber o caminho que ele está passando. Pelo menos o caminho que ele faz até chegar em você, dentro do seu bolso, e o caminho que ele vai fazer saindo para outros lugares. Então, se você definiu isso, você consegue entender o que fazer da sua vida financeira.
Agora, o que isso tem a ver com a questão do dinheiro ser emocional? Você já viu aquelas mulheres assim que é um estereótipo mais utilizado com mulheres de que quando tá triste compra alguma coisa que passa, aquela história lá das patricinhas de Beverly Hills e tudo mais? Provavelmente você deve conhecer alguém assim, tá triste, faz alguma coisa. Gasta com cabelo, gasta com uma tatuagem, gasta com roupa, com sapato. Homens também têm esse problema, só que com coisas diferentes. Por exemplo, tá para lançar aí o GTA 6 e convenhamos, tem que ter coragem para pagar 650 num jogo. E o não tem. É muita grana. 650 eu prefiro comprar equipamento para trabalhar. Mas tem gente que gosta do jogo, tem gente que vive disso? Sim. Mas e para quem não ganha um centavo com o jogo? É só por puro lazer. Tá certo que você tá se satisfazendo com aquilo e tudo mais. Mas é muito discrepante. Tem jogos excelentes aí que 250 eu já acho um absurdo. Que dirá 650? Então você procura uma fuga da realidade nos jogos e paga o absurdo. Seria esse a questão do dinheiro emocional para o homem. Por que dinheiro emocional? Porque as decisões com relação ao dinheiro são tomadas por impulso emocional. Não por razões, por algo mais racional, direto. Via de regra, muita gente é assim. Você quer um exemplo? Não saiu aí aquela história lá do empréstimo para o trabalhador pelo aplicativo da carteira de trabalho digital? O quanto de pessoa que você já viu fazendo esse empréstimo aí mesmo sem poder? A pessoa ganha lá 1.600, 1.800 livres, né? Tirando os impostos e tudo mais. E vai lá e faz um empréstimo desse, começa a descontar no salário dela 200, 250 reais. E depois ela fica o resto da vida reclamando que o salário não dá pra nada. Mas a pessoa tá arrumando um jeito de ganhar mais? Ela tem 2 empregos. Ela tem um emprego e um extra, um bico. Por exemplo, eu trabalho CLT, mas eu tenho meus extras também, que é voltado no audiovisual, fotografia, vídeo. A pessoa tem? Na maioria das vezes não. Então quer dizer o quê? Foi uma questão emotiva que levou ela a fazer isso. Só que uma coisa que eu tava reparando, que fez eu entender essa questão do dinheiro ser emocional, é que deu certo tempo na minha vida, aconteceram várias coisas e eu simplesmente parei de fazer esse acompanhamento. Na época, eu não tinha a menor ideia do porquê, fiquei desleixado. Eu não sei te falar o que aconteceu assim, que eu falei assim, não vou fazer mais, simplesmente parei. E depois disso, tudo com questão financeira desandou. Por mais que eu trabalhasse e nunca fui preguiçoso com nada, não tenho problema assim, de pegar um trabalho que bem abaixo da minha qualificação só porque é o que tá tendo para poder manter as latas cheias, né? Então, não tem esse problema. Tem gente que tem. Mas mesmo assim, as coisas nunca rendiam. Então, esses dias eu tava pensando nisso e essa planilha eu tenho ela até hoje. E eu voltei a utilizar essa planilha. E quando eu voltei a utilizar essa planilha, aí sim as coisas ficaram mais claras para mim. E eu comecei a entender por que o dinheiro é emocional. O que não fez sentido para mim quando eu escutei essa frase e agora fez. Então assim, tem um livro que eu adquiri já tem um tempo, só que ele ficou por último lá nas prateleiras com relação para eu ler tudo, né? Porque o que eu tô lendo agora, ele chama Store Selling, que eu quero aprender a escrever melhor, roteiros persuasivos e tudo mais. Eu adquiri esse livro na Amazon, só que é versão digital. Então eu tô lendo pelo Kindle, não tenho Kindle, então eu uso o aplicativo do celular. Mas eu vou te mostrar esse livro aqui, quer ver? É esse livro aqui, ó. Então, eu ainda não li. E é o próximo livro que eu vou ler. E futuramente eu posso fazer uma resenha desse livro e tudo mais, para contar para vocês sobre o conteúdo desse livro. Ouvi dizer que é muito bom, mas como eu ainda não li, não posso bater o martelo com relação a isso, né? Então eu recomendo para vocês fazer esse acompanhamento financeiro para você entender o que acontece com o dinheiro antes, durante e depois que ele passa pelo seu bolso. E essa planilha é muito simples, eu vou mostrar aqui para vocês para dar um norte, porque só eu ficar aqui falando vai ficar estranho, né? Então eu vou explicar para vocês como é que é essa planilha. Ela não é elaborada, tem aqueles layouts bonitos, não. É algo simples e direto. Basta você ter um computador para acessar. Você pode usar no Excel, você pode usar no planilhas lá do Google, dá certo do mesmo jeito. E eu montei essa planilha
a versão original dela só com finanças pessoais, né? Despesa de aluguel, água, luz, telefone, essas despesas comuns de casa. Só que eu refiz ela e acrescentei a parte de pessoa jurídica, né? Prestação de serviço, livro caixa, balanço anual, seleção de clientes, essas coisas. Eu vou mostrar para vocês e eu fiz ela de uma forma que todas essas informações chegam na sua planilha pessoal depois que você paga suas despesas do negócio e você faz a sua retirada, que é o seu Prolabore, né? Para quem não sabe, o salário do dono da empresa se chama Prolabore. Da mesma forma que o funcionário tem salário, o dono também tem salário. Não é simplesmente chegar lá e pega o quanto que quer, o dia que quer, se tem dinheiro no caixa, porque o jeito mais fácil de você quebrar é você misturar o dinheiro da pessoa jurídica com pessoa física, principalmente quando você é um autônomo. É um erro clássico. A maioria comete esse erro. Por isso que a maioria quebra. Mas quem disse que quando a gente estava lá no ensino médio fundamental ensinaram educação financeira pra gente? Tem políticos aí que acham um absurdo o pobre aprender educação financeira. Em contrapartida, você vê vários educadores financeiros aí tendo muito sucesso ensinando as pessoas. Só que, infelizmente, por mais que essas pessoas se esforcem para ensinar, não é um conteúdo que massificou, não chegou na periferia ainda. Se você vai numa periferia, pouquíssimas pessoas sabem o que é isso, educação financeira. Apesar que a gente tem o exemplo lá do Rick Chester. Mas uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então o Rick Chester só na periferia não vai conseguir colocar isso Brasil afora. E eu acredito que quando as pessoas entenderem como o dinheiro funciona, o dinheiro é uma ferramenta, é um mecanismo e ele tem um funcionamento. Quando as pessoas aprenderem como o dinheiro funciona, você pode ter certeza que muita coisa melhora. Mas, é aquela coisa, né? Só o futuro vai dizer. Então vamos ali que eu te mostro essa planilha e você me fala o que você achou. Bom, essa é a planilha que eu comentei com vocês. Ela aqui funciona da seguinte maneira. Essa parte, que é a penúltima, finanças pessoais. Aqui na parte de receitas eu coloquei o total para cima de tudo. Então você tem receitas, aqui é o total, CLT, rendimento de investimento, projeto pessoal. O que é esse projeto pessoal aqui? É o seu serviço autônomo, igual no meu caso, fotografia e vídeo, redes sociais e tal. Beleza. Então, tá vendo que aqui tem uma fórmula? Esse valor vai vir de outra tabela que tá aqui. Rendimento de investimento, vamos supor que você tem ali fundo imobiliário, ação de empresa, algumas coisas, você quer colocar aqui quanto que deu por mês? Você coloca aqui, isso aqui você faz manualmente. Aqui, o total de receita, certo? Então, vamos supor aqui que o meu CLT dá lá 2.000. Beleza. Subiu aqui o total. Rendimento de investimento, vamos supor que deu lá R$100 esse mês, pouca coisa. 2.100. Projeto pessoal, ela vai estar, se eu não estou confundindo, vai estar no caixa. Ela vai estar aqui, acho que despesas mensais. Tá vendo aqui, nas despesas mensais da empresa, tem pro ano todo, tem as formas aqui para cima também. Tem aqui, ó, Prolabore, internet fixa, celular, fundo de emergência, aluguel, pagamento de terceiros. Eu coloquei isso aqui só a título de ilustração. Você pode escrever as suas despesas aqui e aqui na frente você coloca o valor. Mas, no caso do Prolabore, que é fixo aqui na primeira, vamos supor que eu tenho lá, sei lá, R$1.000 por mês. Quando der esse hashtag aqui, é só você dar 2 cliques aqui na divisa, ó, que ele volta aqui. Então você vem lá nas finanças pessoais, tá lá, rendimentos, projeto pessoal, R$1.000. Certo? Beleza. Vamos dar sequência aqui. Despesas. Tá vendo aqui gastos diários? Eu tô com a afta na língua, não repara. Essa parte aqui, ela vem dessa tabela aqui, ó. Certo? Vamos supor que, vou pegar aqui mês janeiro, né, que eu coloquei lá, janeiro. Vamos supor aqui, dia 21, dia 20 de janeiro, por exemplo. Não, sei lá, vamos pôr dia 1º. Dia 1º de janeiro, eu saí na rua, comprei bobagem, lanche, essas coisas, eu gastei R$15 no lanche. Tá aqui R$15, eu coloquei aqui. Gastos diários, R$15. Vamos supor que no dia 10 eu gastei R$25 na rua com besteira. Total R$40 com besteira no mês de janeiro. Esses gastos diário avulso, embondo que você compra na rua.
Subiu aqui para R$40, entendeu? Essa é a premissa dos gastos diários. Aluguel, quanto você paga de aluguel? Vamos supor que você paga lá R$1.200. Mercado, vamos supor que dá R$1.500 por mês. Água, não sei aí na região de vocês, aqui vem na casa de R$80. Luz, aqui costuma vir uns 180. Celular, um planinho controle barato, uns 50 conto. Internet, 120, uma média, né? Cartão de crédito, financiamento, farmácia, você vai colocar aqui para baixo qualquer despesa que você quiser e na frente o valor. Tá vendo que aqui em cima ele já me dá o somatório? Tá vendo que tá negativo, menos 70? Quer dizer que as minhas despesas estão dando 70 a mais do que minha receita. Então eu tenho que procurar ganhar mais ou cortar despesa. Isso aqui tudo é um exemplo, tá? Para você ver como é que funciona isso aqui. Por que isso aqui a gente faz à mão? Porque eu comentei o seguinte: o olho do gado, o olho do dono que engorda o gado. Então, na questão de finança pessoal, fazer essa tabela manualmente remete a isso. Você tá olhando suas finanças e vendo o que tá certo e o que tá errado. Quando você vê aqui, por exemplo, aqui, vamos colocar uns valores aleatórios aqui qualquer. Vamos supor que aí no final do mês aí, você viu que você gastou na rua assim, à toa aí, ó. Qualquer R$125. Você vai chegar aqui, vai ver que você tá devendo, você vai falar assim, caramba, eu gastei 125 com besteira. Você começa a se policiar com seus gastos. Você vê que o mercado deu 1.500, tá caro. O que você vai fazer? Vai procurar comprar em lugar que tá mais barato. Às vezes reajustar a sua lista de compras. Vamos supor que no caso do celular, plano controle tá caro, vê se tem um plano controle mais barato. Internet é a mesma coisa. Água e luz é um pouco difícil de mexer, mas às vezes você consegue também. Você fazendo isso aqui, você vai ter uma clareza de finança gigantesca. E você vai parar de passar aperto. E não interessa se você só ganha o salário mínimo. Isso aqui vai te mostrar o caminho do seu dinheiro. Da onde ele vem, para onde ele vai e por que ele vai. Porque você não quer que o dinheiro vá, você quer que o dinheiro fica. Porque quando você precisar, ele tá lá. Só que o dinheiro vai e muitas vezes por besteira, igual a gente fez aqui uma simulação, né? Gastos diários aqui, ó. 125 no total do mês e ela já colocou para você 125 aqui, ó. Tanto que ela tá até um pouquinho destacado aqui, ó. Você pode estar vendo aqui. Para isso. É intencional isso aqui. Então eu acredito que tá tranquila essa parte aqui de finanças pessoais. Então agora eu vou te mostrar as outras tabelas que estão aqui interligadas umas com as outras. Resultado mensal. Isso aqui, ó, é para você ter uma noção de como é que tá a saúde da sua empresa. Se você tá lucrando, se você tá devendo. Isso aqui é o balanço anual. Ela é preenchida automaticamente. Você não tem que pesquisar nada. Aqui é tudo automático nessa primeira parte aqui. Beleza. Caixa. Aqui um livro caixa. Como é que esse livro caixa funciona? Tá vendo aqui, ó? Descrição, entrada, descrição, saída. Vamos supor aqui, ó, dia 2 de janeiro. Vamos supor que eu fiz uma edição de vídeo que eu cobrei R$150. Então eu coloco aqui que entrou R$150 no carro. Aliás, desculpa, aqui na frente, né? 150 aqui. Aqui é a descrição aqui. Edição. De vídeo. Com o serviço que entrou aqui, certo? Tá vendo que aqui já tá no somatório aqui, ó, de 150? Se você for lá na tabela de balanço anual, tá lá, receita 150, certo? Aí vamos supor que no dia 3, você pagou a sua internet da empresa. Vamos supor que a sua internet da empresa é R$100. Tá, aqui é a descrição. Internet. Aí você pagou aqui R$100. Aqui é saída, certo? Você vem lá no balanço mensal aqui, ó. Receita 150, despesa diária 100. Tá como despesa diária essa saída dos caixas aqui, tá? E todos esses somatórios de entrada e saída vão cair aqui no resultado mensal automaticamente para você. Você acompanha em tempo real como é que tá funcionando o ano da sua empresa autônoma, né? Seu MEI, alguma coisa assim. Beleza, então aqui tá tranquilo essa planilha aqui, bem exemplificada. Despesas mensais, foi a que eu comentei, né? Aonde que tá o Prolabore das finanças pessoais, que ela tá linkada aqui, então você não apague isso aqui, tá? Você só mexa nas outras. Voltando para as despesas mensais. É autoexplicativo, você vai colocar aqui o que você tem de gastos, o valor, ela vai somar aqui para você e vai colocar lá. Então você não precisa preocupar com isso aqui. Isso aqui são despesas fixas. Agora aqui no caixa são coisas do dia a dia. É como se fossem os gastos diários, só que da pessoa jurídica. Por exemplo, um Uber que você
pagou para poder fazer um serviço fora da sua casa, você não tem carro, não tem moto, beleza. Você coloca o valor aqui, certo? Clientes mensalistas. Isso aqui é uma lista. Vamos supor que você tem clientes que te pagam por mês. Você coloca aqui o nome do sujeito, sujeito 1, o contato dele, aqui o valor da mensalidade, a data da mensalidade. Vamos supor que entra todo dia 10 isso aqui. Valor, vamos supor que ele te paga ali 300 por mês. Situação, tá vendo aqui, ó? Pago atrasado, encerrado. Você controla por aqui seus clientes mensalistas, tá vendo? Interessante, né? E tá para todas as cédulas aqui. Todas aqui tem isso, tá? Então você controla aqui seus clientes mensalistas, o valor que ele vai pagar. Você vai colocar manualmente na entrada do caixa, tá? Serviços avulsos tem a mesma premissa. Vamos supor que, sei lá, você fez um aniversário, né? Data da entrega, quer ser a data que você entregou o serviço e vai receber. Vamos lá que você recebeu, vamos supor que é dia 20 do 10, sei lá. Serviço foto. Eu tô usando aqui o meu exemplo, mas independente do valor, vou cobrir ali 450 para fazer. Situação, isso aqui foi pago ou tá atrasado? Você coloca aqui, entendeu? Só que isso aqui é uma lista separada para serviços avulsos. Então a pessoa não vai te pagar um aniversário mensalmente, ela vai te pagar só no dia do aniversário dela, certo? Então por aqui você tem um controle muito bom de autônomo e despesas pessoais. Pra você saber como é que tá a sua vida. Me fala aqui, você gostou dessa tabelinha aqui? Você acha que essa tabela aqui te ajuda? Mas tem que ter um computador também, né, meu nome? Senão fica complicado. Você trabalhar autônomo, não ter pelo menos um computador simples para rodar um Excel. Tem que ter, cara, faz falta, né? Então eu vou deixar para você aqui na descrição o link dessa tabelinha. Se você quiser comprar ela, você ajudar a gente aqui a estar mantendo o canal. E eu vou colocar um valor simbólico. Eu acredito que para esse envio aqui de detalhamento e te forçar a olhar suas finanças de maneira offline, né? Porque tô no Excel, né? Você não precisa estar online para acessar. R$14,90 tá bacana, não tá? Acredito que sim. Se for o caso, se você achar que essa planilha aqui serve para você, só você dar um clique lá e adquirir ela e fazer o download. Link aqui na descrição. E também de alguns outros equipamentos que eu vou estar colocando, para caso você queira trabalhar no audiovisual, ou se você não é do audiovisual, mas precisa ali de um celular bacana para poder registrar seu serviço. Às vezes você quer postar em rede social seu serviço para arrumar cliente, igual esses pedreiros que tá fazendo um monte de vídeo aí do serviço e tá bombando no Facebook, supondo que seja aí de sua área e tudo. Vou deixar uma lista de equipamentos para você. Um computador, um mais custo-benefício, um bem baratinho para começar, que dá para você fazer upgrade, um notebook custo-benefício também, se for de sua preferência a mobilidade, e alguns celulares também que são bons para criadores de conteúdo, ok? Então, por esse vídeo é hoje. Pela sua atenção, muito obrigado. Fui.